Ele foi um grande jogador de sucesso, hoje é um treinador com muita qualidade, um homem que eu admiro muito pela excelente personalidade que tem. É uma honra muito grande tê-lo hoje aqui, pela primeira vez, entrevista exclusiva para a Suíça. Bem-vindo, Silas! Olá, boa tarde a todos. Olá, Silas. Antes de mais, obrigado pelo convite, ainda para mais para a Suíça, até porque a Suíça é um sítio importante para mim, porque o meu primeiro jogo onde eu me estreiei pela Seleção Nacional foi na Suíça, então nunca mais me esqueci. Que bom. Porque é um marco importante na carreira de um jogador. Para mim é o feito mais importante da minha carreira, foi conseguir ser internacional por Portugal e ser na Suíça, marcou-me. Que bom, então olha, acertei. Gostas da minha casa, das minhas Sim, palmeiras e do meu campo? esta parte não sabias que eu me tinha estreado na Suíça. Não conhecias este campo na Suíça, pois não? Não, nesse não joguei, nesse não joguei. Aqui também não há palmeiras. Joguei num em Geneve, mas não foi nesse. Não, este é o meu campo pessoal, é o campo da Célia. Olha, Silas, antes de mais, como é que tu estás? Bem, dentro daquilo que são as condicionantes que nós estamos aqui a viver em Portugal, pela pandemia, mas bastante bem. Comecei hoje o curso UEFA Pro, que era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Começámos num formato também um pouco original, porque é online para já. 2 semanas vamos estar online e depois vamos começar a ir à cidade de futebol, que é onde eu já fiz o UEFA na cidade do futebol. Agora vou fazer o UEFA Pro também na cidade do futebol. Portanto, dentro dos condicionalismos que nós temos que viver, bem, ansioso por começar a lidar mais com as pessoas e também por voltar a treinar, no fundo a treinar, porque já é muito tempo em casa. Exato, e voltar aos estudos, não é, Silas? Sim, já voltei, acabei de fazer também agora, ontem acabei de fazer um mestrado, agora amanhã já entro, hoje já entrei no UEFA Pro. Eu também tenho tido muito tempo sem fazer nada, basicamente, e agora já precisava de começar uma dinâmica de estudar, de ficar mais ligado ao futebol outra vez. Entrar também na rotina, não é? Da nossa rotina diária. Sim. Esta é uma rotina difícil porque são muitas horas. No mestrado que eu tive 2 fins de semana, um mestrado que era sempre das 8 da manhã às 8 da noite, 2 fins de semana seguidos, mas é muita coisa. E agora no curso também vai ser difícil por isso, porque são 6 semanas, sempre de manhã, entrar às 8 e sair às 8 também, todos os dias, à exceção do fim de semana. É uma rotina que vai exigir um bocado de paciência, porque vai ser duro. Vai ser duro, mas vai valer a pena. Até quando Sim, mais ou menos vai durar? Aquilo é dividido em 2 grupos. Eu estou no grupo 1, portanto vamos ter 6 semanas seguidas, depois temos mais um período de 5 dias em outubro e outro período de 5 dias em novembro, e aí acaba. Depois há outro grupo que tem módulos diferentes, tem 4 períodos de 9 dias, e esses só acabam em março. Para o ano. E depois, mas nós só teremos todos o nível UEFA Pro quando acabarem os segundos. Ou seja, o facto de termos começado em datas diferentes não nos dá logo, ou seja, nós vamos acabar primeiro, mas não ficamos logo com o UEFA Pro, só ficaremos com o UEFA Pro no final da época desportiva. Mas pronto, basicamente fica logo feito. Pois é uma questão de formalizar, uma formalidade. Exatamente. Vamos esperar bem e vamos ver o que é que vai depois acontecer para o ano. Olha, uma coisa bonita, Silas, que eu gostava de
gostava de dizer é que durante esta situação da pandemia, pronto, ainda nos encontramos, mas há uns meses atrás, quando a situação ainda estava mais grave, uma coisa bonita que tu fizeste foi que durante o estado de emergência tu foste um grande exemplo de um cidadão ativo e muito atento para o Hospital Garcia de Horta, em Almada. Entregaste mais ou menos 7.000 máscaras e 800 toucas, se não me engano, para os profissionais dedicados para combater o Covid-19. Como surgiu essa tua ajuda? Nós tínhamos uma amiga enfermeira que sabia que eu conhecia muita gente e acabou por me comunicar, e eu primeiro percebi, ouvi qual era o tipo de ajuda que precisavam, e depois comecei com os meus contactos, comecei a tentar arranjar aquilo que me tinham pedido. O facto é que depois consegui ainda muito mais coisas. Andei aí umas semanas muito envolvido nisso, mas na realidade não me custou nada, ou seja, filo com muita vontade, gostei muito de fazer, ainda para mais não estava a trabalhar, estava metido em casa, tinha muito tempo para fazer, para ir buscar as máscaras, para ir deixar as máscaras, as luvas, gel, decido para fazer fatos para os enfermeiros, porque considero que o mais importante realmente são eles, porque são eles que depois vão tratar de nós. E eu, por acaso, durante este tempo tive um pequeno acidente, e já sabia, mas ainda percebi mais o quão importantes são os enfermeiros, e pelo menos em Portugal é uma classe que eu acho que não está valorizada o suficiente, mesmo a nível salarial, porque eu penso que trabalham muitas horas, prejudicam a sua vida familiar para poder estar tanto tempo nos hospitais, e deveriam ser muito mais valorizados. É daquela classe de empregos, enfermeiros, bombeiros, polícias, que eu penso que em Portugal que se deve valorizar mais, e naquela altura então os enfermeiros, porque na realidade os enfermeiros são aqueles que mais tempo passam nos hospitais e que mais riscos correm. Portanto, eu, ao ter noção disto, tentei ajudar foi em vários projetos. Comecei com esse das máscaras, mas depois dei por mim envolvido em vários projetos, porque havia muitas pessoas a pedirem-me ajuda, havia também muita gente a ajudar-me, porque houve imensa gente, não fui eu só, ou seja, eu comecei, mas depois houve imensa gente, centenas de gente que me quis ajudar, e para que eu pudesse ajudar também, e acabou por ser giro, acabou por ser gratificante também, por podermos ajudar quem nos está a ajudar a nós. Isso são palavras muito bonitas. E olha, aproveito a ocasião também para agradecer também daqui da Suíça para Portugal. Eu sou portuguesa e tenho muito orgulho nisso, a todas as pessoas que estiveram envolvidas nos teus projetos, todos os médicos também, enfermeiros, a polícia, a GNR, a todos que nos ajudam diariamente. Sim, temos muita gente envolvida nisso, e merecem sem dúvida ouvir o nosso agradecimento. O agradecimento não custa nada a ninguém, são palavras que têm muito peso e são importantes. Silas, olha, uma curiosidade, vamos voltar ao futebol. Silas é uma alcunha tua. Sim. Podes-nos explicar agora, aqui aos nossos... Já agora, sim? Se me des um segundo, vou-te mostrar uma foto gira, engraçada. Claro. Não tinha nada disso programado, mas... São as coisas espontâneas quando acontecem, são as mais bonitas. No outro dia fui fazer uma entrevista, e quando cheguei lá tinha isto, são várias fotos, como tu podes ver, grandes, então tinha esta. Uau.
Esta aqui. Põe mais para cima, sim, exato. Esta aqui sou eu. Eras tu na seleção. E o verdadeiro Silas. Este Era é o verdadeiro Silas. Ele é brasileiro, não é? Sim, é um brasileiro. Isto é, salvo erro, na época de 86, 87. Esta. Era eu pequenina. Que ele jogava no Sporting, o Silas jogava no Sporting e eu também jogava no Sporting. Exato. Só que eu jogava nos infantis, eu tinha 11 anos, Sim. 11, 12 anos, foi os anos em que eu joguei no Sporting. E então quando cheguei lá, a jornalista tinha esta, uma das surpresas, ficou bonito, ficou muito uma das surpresas que ela tinha para mim foi esta. E pronto, eu sou Silas por causa deste senhor que está aqui, que era um craque brasileiro, jogava na seleção do Brasil. Imagina, a seleção do Brasil sempre foi das melhores seleções do mundo, e este senhor jogava na seleção do Brasil e era um craque, daqueles mesmo craque mundial. E eu jogava no Sporting e gostava muito dele, portanto, na altura, quando estamos a jogar na rua, quando estava a jogar na rua com os meus amigos, nós escolhíamos um jogador e eu escolhia sempre o Silas. E depois foi ficando, éramos parecidos, assim, o tom de pele moreno, eu também tinha assim um cabelo maior, não estava como estou hoje, e foi ficando, acabou por ficar. E tu és o nosso Silas português. Sim, mas este é o Silas verdadeiro. Tu és o nosso português, é bom assim. Olha, Silas, tu começaste mais ou menos com 10 anos a jogar futebol, pronto, claro, todos jogam assim na rua e assim, não é? Tu conheces o futebol muito bem da rua, mas assim aos 10 anos tu entraste no Desportivo Domingos Sávio, não foi? Sim. Depois daí entraste no Sporting, como tinhas dito há um bocadinho. Depois do Sporting, vamos fazer assim uma passagem muito rápida. Depois do Sporting entraste no Atlético, do Atlético seguiste para a Espanha, da Espanha regressa a Portugal, para o Leiria, e do Leiria entraste depois na primeira liga inglesa, no Wolves, não foi? Daí depois para a Madeira, para a Ilha, para o Marítimo. Depois do Marítimo entras no Belenenses, depois regresso à Leiria, do Leiria outra etapa no estrangeiro que te levou ao Chipre, onde foste campeão do Chipre, regresso depois ao Atlético e depois ainda fizeste uns mesinhos na Índia. Regresso depois, eu acho que na Índia até estavas com o Simão, não foi? Sim, estávamos, era eu, Eras português, três, não era eu, Simão Sabrosa e o Miguel Garcia. Exato, eram os 3 portugueses. E depois regresso Estiveste lá para uns 3, 4 meses, não foi? 3 meses? Sim, era uma liga de promoção, 3 meses, um mês de preparação, depois 2 meses e meio ali de competição. Exato. E depois daí, da Índia, foi aos 40 anos acabas a tua carreira como futebolista no Cova da Piedade. Meu Deus, Silas, que percurso! Eu já tentei contar e acho que tive 14 clubes, salvo erro. No futebol não estou a contar com futsal, porque também joguei futsal. Ainda e vamos chegar também. Nem me lembro em quantos clubes é que joguei de futsal. Os de futebol 11 lembro. 14 clubes, 5 países, 3 continentes. Uau! Olha, Silas, qual foi a equipa que te marcou mais dessas todas? Futebol de 11, não futsal. Bom, no Atlético passei 9 anos. Não, 10. 9 de formação, depois mais um ano. Portanto, o Atlético, 10 anos, foi realmente aquilo que mais me marcou. Mas no futebol sénior, eu diria que talvez o Leiria. O Leiria foi onde eu atingi a seleção nacional. Eu, se tivesse que escolher diria o Leiria, porque realmente o facto de eu estar a um nível tão alto que me permitisse ir à seleção nacional com os jogadores Benfica, Porto, Sporting, Real Madrid, Barcelona. Eu era o único jogador de uma equipa considerada pequena, não é?
equipa do meio da tabela em Portugal na altura, era muito, muito difícil entrar naquele lote de jogadores, porque estamos a falar do Figo, do Ronaldo, do Deco, do Rui Costa, do Fernando Couto, ou seja, uma das melhores gerações, de várias gerações, estamos a falar aqui de várias gerações, mas se calhar provavelmente uma das melhores equipas que Portugal já teve, e conseguir ser internacional, conseguir estar no meio deste rol de jogadores, para mim é um orgulho enorme, e a equipa que me permitiu isso foi o Leiria. Portanto, eu se tivesse que escolher, passei 3 anos e meio no Leiria, escolheria talvez o Leiria. O Atlético porque me formou como jogador e como homem, e o Leiria no futebol profissional foi aquele onde eu acho que atingiu o topo da minha carreira. Muito bem. Olha, o futebol sempre sempre foi, sempre vai ser uma grande paixão tua. Chegaste ao ponto que jogavas futebol de 11 na altura no Atlético e também jogavas futsal, ou seja, sábado jogos com o Atlético, como é que foi isso? E às vezes aos domingos tu jogavas, ias para os torneios de futsal, não era? Sim. Mas eu fiz isto durante muito tempo, mas isto ainda era jogador de formação, juvenis, júniores. Inclusive, quando eu era júnior no Atlético, havia uma modalidade que era o futebol salão. Não é como se vê agora, era futebol salão, havia o futsal e havia o futebol salão, que não se podia marcar golos dentro da pequena área. Eu jogava no Atlético e jogava numa equipa do meu bairro, uma equipa de bairro que se chama o Santana, e nós participávamos e fomos campeões nacionais. Fomos campeões nacionais contra a Fundação Jorge Antunes, que é uma equipa que, se bem me lembro, é de Vizela. Mas a Fundação Jorge Antunes é uma equipa que teve muito tempo na Primeira Liga de Futsal, depois disso já. Então eu jogava o sábado pelo Atlético e ao domingo a minha recuperação era a jogar futsal. Mas era uma coisa que eu fazia naturalmente, ou seja, eu não precisava de... Agora já preciso, agora faço um jogo e já preciso de 3 dias para recuperar. Mas com 19 anos eu não precisava, eu sentia que não precisava de recuperar. A minha única recuperação era jogava, dormia, descansava bem, não saía à noite, não era jovem de sair à noite nem de beber álcool, descansava muito bem e no dia a seguir estava pronto para jogar outra vez. E fiz isto durante muitos anos. Até isto para a Espanha, depois, não foi? Mas mesmo assim depois há aqui uma parte que eu acho que tu não sabes. Conta-nos. Nem quase ninguém, e quase ninguém sabe. Conta-nos. Que eu sou campeão nacional de júniores no futebol salão, ainda a jogar também no Atlético, mas depois no ano a seguir, estou no meu último ano de júnior, no ano a seguir já não posso jogar nos júniores e então passo a treinador dos meus colegas, ou seja, fui campeão nacional e foi a minha primeira experiência como treinador. Passo a treinador pelos meus colegas e somos campeões regionais e ganhamos uma taça de Portugal. Essa foi a minha primeira experiência como treinador. E já foste buscar um título. Com 19 anos. Essa foi a minha primeira experiência como treinador. Depois, mais tarde, tive outra já no futsal, mas aí já tinha 30 anos, ou 31, salvo erro. Também com os meus amigos, porque eles quiseram voltar a jogar, então pediram para ser treinador deles. Eu ia jogava no Belenenses, conseguia conciliar, treinávamos 2 vezes por semana ao final mesmo à noite, e conseguia muitas vezes ir aos jogos. Tentávamos pôr sempre os jogos para uma altura em que eu não tivesse jogo no Belenenses, e aí subimos 2 vezes de divisão também. Portanto, antes de começar a treinar já tive aqui 2 experiências no futsal. E grandes que é uma das minhas paixões. Sim. Ainda jogas um bocadinho? Sim, sempre que posso. Sempre com os teus amigos? Jogo muito, gosto muito, muito, muito de jogar. Aliás, eu até uma fase já adiantada da minha carreira sempre gostei mais de jogar futsal do que futebol 11. A partir do momento em que apanhei alguns treinadores que me mostraram outra faceta do futebol 11, passei a gostar mais de jogar futebol 11. Porque é mais complexo, só que eu antes de apanhar certos treinadores jogava por jogar,
Ou seja, eu não pensava no futebol 11 na sua globalidade. E a partir do momento em que eu comecei a perceber, o futebol 11 é realmente mais complexo, porque tem mais jogadores, só aí já tens mais colegas e tens mais adversários com que te preocupar, só aí já o torna mais complexo, porque há uma infinidade de relações e interligações que se têm que fazer. Mas eu até muito tarde, posso dizer se calhar até 28, 29 anos, gostava mais de jogar futsal do que futebol 11. Se me perguntares, mas porquê é que foste para o futebol 11? O aspecto financeiro era importante na altura. Claro. E no futsal não se ganhava, porque se calhar se ganhasse, na minha altura se ganhasse, ou seja, a nível financeiro, porque eu precisava do dinheiro, porque eu vim de uma família humilde e de um bairro social, se eu na altura se ganhasse se calhar o que se ganha agora hoje em dia na primeira liga de futsal, se calhar teria sido jogador de futsal. Não fui porque, como também gostava muito de jogar futebol 11, mas se me pusessem os dois, quer jogar futebol 11 ou futsal hoje, eu ia para o futsal. Também porque o futsal estava sempre a tocar na bola. E a bola para mim para mim futebol é com bola, eu preciso ter bola. Exatamente. Então no futsal, como tocava mais na bola, gostava mais de jogar futsal. Olha, houve alguém que te ajudou a realizar, pronto, que era um sonho de criança, um dia seres futebolista de futebol, isso está claro, mas houve alguém que te ajudou, que te apoiou a realizar esse sonho? Sim, há duas pessoas, as duas pessoas mais importantes na minha carreira. Um é o meu padrasto, que não é meu pai biológico, mas é a mais importante de todas. É o meu pai, porque mesmo não sendo filho biológico, acompanhou-me para todo lado. Acompanhou-me para todo lado e não tem carta de condução. Hoje em dia eu acompanho os meus filhos para todo lado, mas tenho carta, tenho carro. O meu pai não tinha carta. O meu pai ia ver todos os meus jogos, até uma certa idade, se calhar 15, 16, ia ver todos os meus treinos, e depois, numa fase se calhar já mais tarde, se não fosse ver todos, mesmo júnior, que eu já era praticamente um homem, 17, 18, 19 anos, mesmo júnior, se não fosse ver todos, ia pelo menos 2, 3 vezes por semana. E o apoio que me deu, eu acho que há muita gente que se perde por falta desse apoio. Foi fundamental para ti na altura. Sim, porque é muito importante os pais apoiarem os filhos da maneira como ele me apoiou a mim, não se intrometendo, só acompanhando. Eu também não me intrometo, acompanho. Exato. Intervenho quando acho que tenho que intervir, se eles saírem de uma linha que eu acho que tem que ser seguida, que é o respeito ao treinador, o respeito aos colegas, o respeito à modalidade, o respeito a eles próprios também. Aí poderei intervir, não é que aconteça muitas vezes, mas são jovens e às vezes pode acontecer uma outra vez, aí intervenho, mas eu acompanho, eu não falo com treinadores, não falo com eles, com os meus filhos sobre o que é que têm que fazer ou o que não têm que fazer. O que eu lhes digo é: eu não sou teu treinador, sou teu pai, o teu treinador é aquele senhor, tu tens que fazer o que aquele treinador, que o teu treinador te diz. Mas intervenho naquelas áreas que eu te disse. Por exemplo, vou ver um jogo dele e acho, porque estas picardias entre os jogadores acontecem às vezes. Por exemplo, se ele faz alguma falta que me parece despropositada, que eu acho que é mais agressão do que falta normal, nesse tipo de coisas eu intervenho, mas no resto não. O que eu digo é: esquece que eu sou treinador, eu sou o teu pai, o teu treinador é aquele senhor, eu não tenho nada que intervir no teu processo de evolução como jogador, que eu acho que ainda não é como jogador, ainda é como homem, mas eu respeito muito a figura do treinador do meu filho. Eu, por exemplo, vou ver um jogo dos meus filhos e não abro a boca, não lhes digo nada. Lá está, porque eu acho que não devo dizer, porque os pais estão ali para apoiar os filhos, não é para intervir naquilo que é o jogo. Nós não Assim é temos que que devia intervir. ser, exatamente. Olha, Silas, tu nestes anos todos... Portanto, a pessoa era o meu pai, era a pessoa mais importante, e depois, eu não posso deixar de falar dele, depois é o meu agente que trabalha comigo há
há 23 anos, salvo erro. Uau! Isso é raramente ver-se. Sim, já não somos bem, não somos agente e treinador ou agente e jogador, somos amigos. Uhum. Portanto, foi a pessoa em que acreditou em mim quando eu jogava no Atlético, que era o Campeonato de Portugal aqui, é como se fosse a terceira divisão. E acreditou em mim e que me levou para a Espanha e sempre acreditou em mim e nunca desistiu de mim. Repara que eu só me estreiei na Primeira Liga com 25 anos, que já é tarde, mas ele nunca desistiu de mim e foi-me sempre, falava de mim sempre como se falasse de um grande jogador, e mesmo quando eu estava na terceira divisão em Portugal, ou na segunda B, na altura era a segunda B, e depois na segunda B em Espanha, e nunca desistiu de mim, então tenho uma certa gratidão para com ele por isso. Não sou amigo dele por gratidão, não, somos grandes amigos, mas a dívida de gratidão da minha parte existe e eu trabalhei sempre com ele, fiz questão sempre de trabalhar com ele, não é que não fizéssemos negócios com outras pessoas, mas sempre os dois com alguém. Portanto, ainda hoje falamos, quase todos os dias falamos, ou uma mensagem por isto ou por aquilo, portanto, são as duas pessoas mais importantes da minha carreira, porque estiveram comigo, o meu pai esteve comigo sempre, e ainda está hoje em dia, e o meu agente, que se chama Jorge Gama, que está desde os meus 20 anos. Isso, por acaso, hoje em dia, eu vejo aqui na Suíça, raramente ver que um agente está tantos anos com um jogador. Pronto, agora no vosso caso cresceu uma linda amizade e é uma coisa muito gira, é raramente ver hoje em dia. No nosso caso, no meu caso e do Jorge Gama, ele também teve esta relação com o Pauleta. Ele foi também agente do Pauleta e eu sei que hoje falam também, como eu, todos os dias. Ele tem um lado humano que nos prende, né? Portanto, nós tentamos também retribuir. Eu sei que há muita gente que me diz, isto não é nada usual. Para mim é mais do que usual, para mim é mais do que normal, porque eu sou procuro ser uma pessoa honesta e frontal, e ele também é, e a amizade também é um bocado isso, não é? Ou seja, nós somos muito transparentes um para o outro, portanto nunca senti necessidade de mudar da gente por isto ou por aquilo, porque para mim era muito importante ter alguém em quem eu confiasse. Não me interessa esta gente ou aquela gente, porque isto e porque aquilo. É muito importante a confiança que eu tenho nas pessoas, por isso nós mantemos e seguramente vamos manter ao longo da nossa vida esta relação. Eu acho que não é só no futebol, a confiança, acho que é em tudo que nós fazemos, quando lidamos com pessoas, é a coisa básica, a coisa essencial entre o ser humano, que é mesmo a confiança. É muito importante e hoje em dia ainda sem mais. Dúvida. Olha, Silas, tu nestes anos todos, nestes vários clubes que tiveste, conheceste obviamente vários treinadores, por exemplo, já sabes quem vou falar, por exemplo no Belenenses estiveste 2 anos com o grande Mr. Jorge Também Jesus. acho que, não sei, eu acho que também sou capaz de ter por aqui alguma coisa. Uma fotografia com foto. ele. Olha, até também tinha uma fotografia que também estou com ele a almoçar por acaso no solar. Mas isto foram tudo Olha que giro. Fotos do outro dia. Estão aqui uma série delas. Que bom! Olha, sabemos que tu tens uma grande admiração por ele. Eu por acaso também tive a sorte de o conhecer, de almoçar com ele, tivemos conversas muito interessantes, eu gosto muito de o ouvir falar. Tu trabalhaste com ele mais ou menos 2 anos. Como foram esses anos a trabalhar com ele? De certeza que te marcaram muito como pessoa, como homem e como jogador. Quando eu dizia há pouco que depois de ter alguns treinadores que comecei a ver o futebol de 11 de maneira diferente, ele é um deles.
ele, o Mr. Mourinho, o Mr. Cajuda. Comecei a ver o futebol de maneira diferente, ele é seguramente um deles. Foram 2 anos muito, muito exigentes, muito exigentes. A exigência dele é enorme e eu acho que é assim que tem que ser, mas muito exigentes. Muito exigentes, quase a pensar exclusivamente só no futebol. E foram exigentes, cansativos, mas depois no final do ano tudo valeu a pena. Todos os momentos valeram a pena. Eu já o disse várias vezes publicamente, para mim é seguramente um dos melhores treinadores de sempre português, ele e o Mourinho. Portanto, não sei, há pouca coisa mais que eu possa dizer acerca dele, mas lá está. Um treino dele exigia completa atenção a tudo aquilo que fazíamos. Porque à mínima distração ele já está aqui a gritar contigo. Ele vê tudo. Sim, ele vê tudo. Ele é como um polvo. Mas por acaso comigo não gritava muito. Tiveste sorte. Outra vez. Portavas-te bem. Não, eu não acredito que tenha sido só sorte. Não acredito que tenha sido só sorte. Eu interessava-me muito por tudo. Ou seja, eu estava no treino, mas eu estava a ver tudo o que acontecia, porque é que acontecia, perguntava-lhe, ele, mister, isto porquê? Isto porquê? Portanto, já tínhamos ali, eu era capitão de equipa também, escolhido pelos meus companheiros, mas que ele também tinha uma opinião. Por acaso coincidiu ser capitão de equipa escolhido pelos meus colegas, mas que ele, com o qual ele também concordava. Ou seja, e quando tu és capitão de equipa dele, sobretudo dele, tu és, é como se fossem os olhos e a boca dele, e os ouvidos. Ou seja, eu sempre fui muito assim, já te disse que aos 19 anos já era treinador, mas eu a jogar sou muito mais interventivo ainda até do que era ou do que sou como treinador. Mesmo hoje em dia, quando vou jogar, sou muito, muito interventivo. Foi uma coisa com a qual eu cresci, ou seja, eu estou a jogar e já estou a ver o que é que vai acontecer, já estou a chamar o meu colega e com ele já era muito assim, portanto ele comigo não gritava muito, uma outra vez que tivesse chamado a atenção, mas às vezes bastava ele dizer Silas e eu já sabia o que é que ele queria, eu já sabia o que é que eu estava a fazer mal e ele já tinha percebido, mas assim que ele dizia o meu nome eu já estava a ver, já sei o que é que ele quer. E então esta afinidade com ele foi crescendo, fui percebendo também o tipo de treinador que ele era e os primeiros dias eu já comecei, eu assim que o ouvi, os primeiros dias comecei, isto é incrível, isto não é normal num treinador, eu nunca tinha apanhado um treinador assim. Notaste logo a diferença? E quer dizer, tinha apanhado o Mr. Mourinho, mas foi só 4 meses, com o Jorge Jesus tive 2 anos, mas o impacto do Jorge Jesus em mim nos primeiros dias foi maior ainda do que o impacto do Mourinho nos primeiros dias. Primeiro porque o Mourinho, quando eu cheguei a Leiria, o Mourinho, ele já tinha tido uma pré-época, e eu cheguei porque eu vinha de Espanha, vinha de uma liga, o Mourinho tinha-me dado mais 20 dias de férias, porque eu estava arrebentado, porque vinha de uma liga muito exigente, e o Mr. Mourinho aí deu-me mais uns dias, mas quando eu cheguei já havia muita coisa na equipa de Leiria que já estava assimilada, ou seja, nos primeiros dias que o Mourinho interviu muito, eu não estava. Exato. Mas quando o Jorge Jesus chegou, eu estava desde o princípio, e então o impacto que ele teve em mim foi enorme, e eu disse, nunca tive nenhum lugar assim, tenho que estar atento a tudo o que este homem diz. E pronto, marcou-me muito nesse sentido. Eu acho que como jogador, pronto, vendo de fora, trabalhando como o Mr. Jorge Jesus ou o Mourinho, eu acho que como jogador uma pessoa tem que ser como uma esponja, não é? Sim, agarrar mesmo em dois, tudo que eles têm para aprender, para ensinar, não é? Sim, são os dois muito assim. Já o Mourinho é a mesma coisa. Mas lá está, eu com o Mourinho já apanhei o barco mais em andamento e cheguei na semana do primeiro jogo.
Cheguei na semana do primeiro jogo em Braga. Ou seja, cheguei e comecei a treinar. Claro, a apanhar tudo o que ele dizia, porque também era uma coisa incrível. Mas houve muita coisa que eu não apanhei para trás. Depois fui apanhando com o tempo, mas foi aos poucos já foi aos poucos. O Jorge Jesus na primeira semana começou a falar de futebol, não tínhamos que nos preocupar com o jogo, e começou a falar de futebol e havia muita coisa que nova para mim, era muita coisa nova para mim. Com o Mr. Mourinho, quando eu cheguei, já estávamos muito a pensar no jogo, ou seja, tudo aquilo que ele já tinha dito, e ainda para mais eu era um jogador mais ofensivo, que se calhar com quem ele não tinha que se preocupar tanto, porque na frente é muito importante a criatividade dos jogadores, mas assim que cheguei, eu não ia jogar, com o Mr. Mourinho eu não ia jogar no primeiro jogo, né, porque eu tinha acabado de chegar, e lembro-me que se lesiona um jogador que era o Duá, um jogador ganês, muita qualidade, e ele era extremo esquerdo, e o Mourinho chega-se ao pé de mim, já me tinha visto a jogar muitas vezes, e disse-me, olha lá, primeira semana, olha lá, pá, o Duá está lesionado, tu não achas que podes fazer a posição dele? Eu sabia que eu podia fazer, e eu claro, claro que posso. Para mim era estrear-me na Primeira Liga aos 25 anos, faltava uma semana para fazer 25 anos, claro que posso, eu queria jogar, não é? Claro. Porque chegar em andamento e numa equipa daquelas que tinha muita qualidade, eu sentia, se calhar, se eu não entro já, se calhar vai ser difícil entrar, assim que ele me diz. Claro que eu não fiquei contente porque o Duarte tinha ilusionado, eu fiquei contente só por jogar. Quando ele me diz, olha, então vai jogar tu ali. Para mim foi uma alegria enorme. E foi o meu primeiro jogo, foi a minha estreia, foi em Braga, no estádio antigo do Braga, que ainda hoje existe, que é o 1º de Maio. E pronto, e depois a partir daí já não voltei assim, porque joguei bem, fiz um bom jogo e já não voltei assim. Depois já jogava médio, extremo. Teve mesmo que ser assim, Silas, para tu... Sim, mas marcou-me muito também. Mourinho marcou muito. Dizia-me coisas, porque eu apanhei, eu vim da segunda B para a Primeira Liga e apanhei jogadores no Leiria muito bons. Os jogadores também me ajudaram muito, mas ele ajudou-me imenso, porque havia coisas também que eu nunca tinha ouvido. Eu tinha muito potencial, eu acho que tinha muito potencial, por isso é que também tive a carreira que tive, mas havia muita coisa que eu ainda tinha que aprender. E apanhar um treinador como o Mourinho, logo na minha primeira experiência, para mim foi incrível. Top, claro. Como é que é para o desenvolvimento então de um jogador? É fundamental uma boa ligação com o treinador, ou seja, ter um treinador que acredite nas qualidades, que transmite confiança ao jogador, ou basta só ter talento? Não basta só ter talento, pois não? Não. O talento todos temos. Talento, todos os jogadores. Acreditar, não é? Nas qualidades do... Depois é a atitude mental é muito importante, o ser competitivo, o gostar de treinar. Com este tipo de treinadores, quando nós percebemos que o facto de pormos o nosso ego de lado em prol da equipa, quando nós percebemos isso e que isso nos faz ser muito melhores futbolistas, é que nós passamos realmente a ser futbolistas, porque eu até uma certa altura jogava para mim, lá está, até apanhar treinadores como o Mourinho, como o Mister que ajuda, eu jogava muito para mim, e eu não a percebia, a verdade é que eu não a percebia, porque se eu tenho apanhado um treinador como o Jorge Jesus ou como o Mourinho, que me fizessem ver que eu estava a jogar só para mim, se eu tivesse apanhado um treinador destes aos 19, 20, 21 anos, eu tinha tido uma carreira muito superior àquela que tive, mas muito superior. Só que não apanhei. Portanto, só me comecei a perceber quando é que comecei-me a perceber mais tarde e comecei-me a perceber numa altura em que estava a perder algumas capacidades físicas. Okay? Apanho o Jorge Jesus, quando o Jorge Jesus deixa de ser meu treinador, eu tenho 31 anos e eu estava a perder algumas capacidades físicas porque eu sempre fui muito forte, muito rápido
sobretudo a nível de velocidade, eu estava a perder algumas capacidades físicas. Depois fui-me adaptando, percebi que estava a perder algumas capacidades físicas e fui adaptando o meu jogo. Mas tenho apanhado um treinador destes na altura em que as minhas capacidades físicas estavam no top, ou seja, eles juntarem o conhecimento do jogo que me deram depois ao facto de eu ter o talento e as capacidades físicas que tinha com 20, 21, 22, 23, a minha carreira tinha sido muito, muito superior. Uhum. Olha, eu fico super contente que apanhaste grandes treinadoras que te ajudaram-te também na tua carreira como futebolista, mas como futebolista, lá está, tudo tem um fim, não é? Uma pessoa chega a uma certa idade, tu bem sabes, que chega aquele dia que um futebolista percebe, será que está mesmo a chegar ao fim? Como é que foi no teu caso? Quando é que tu te percebeste que está a chegar o momento para pendurar as chuteiras? No meu caso, eu não acabei por falta de condições físicas. Eu fui perdendo de algumas que eram importantes, mas não eram essenciais. Ou seja, eu mesmo aos 40 anos, que deixei de jogar aos 40 anos, esta foto está aqui. Esta foto é do meu último ano, foram os meus colegas que me ofereceram, ter o nome deles todos. Muito gira. Eu deixei de jogar aos 40, mas não foi, eu aos 40 já estava mais do que readaptado às minhas condições físicas, só que eu percebia muito bem o jogo e ganhava muita vantagem nisso, pensava muito rápido. Não deixei de jogar por isso, deixei de jogar porque na realidade apetecia-me treinar, apetecia-me muito treinar, ou seja, eu quando vim do Chipre pensei, vou acabar a carreira, mas ainda não estava preparado nessa altura, tinha 38 anos, salvo erro tinha 38 anos, eu pensei, vou acabar a carreira, mas chego aqui, liga-me o Atlético, onde eu tinha jogado 9 anos, e era bonito acabar onde comecei, claro. o Atlético, segunda liga, fui o melhor marcador da equipa. Tiveste mais depois, também tempo de jogo na altura? Sim, fui o jogador com mais minutos, ou seja, acabei esse ano já com, ou foi nesse ano que eu tinha 38, salvo erro. E tiveste mais minutos de jogo, sim. Sim, foi uma coisa assim, ou 38 ou 39. Então, depois, entretanto, surge uma oportunidade de ir para a Índia, uma experiência muito engraçada, para ir ao Simão e ao Miguel Garcia, que eu conhecia ambos. É uma experiência rápida, engraçada e tal, pagam bem também, é verdade, a nível financeiro era importante. Vamos os três, olha, vamos. E depois aí ia outra vez acabar a carreira. E quando chega a Portugal, em 2015, dezembro de 2015, liga-me um amigo meu, que hoje em dia faz parte da minha equipa técnica, é o meu treinador guarda-redes, que estava no Piedade, sim, anda para aqui e tal, estamos a fazer uma equipa para subir divisão. O treinador tinha sido meu colega também. Primeiro ligaram-me 2 jogadores que tinham sido meus colegas, um no Belenenses e outro em Leiria, e depois liga-me o treinador. E eu, como o grupo eu conhecia tantos jogadores, eu disse, vai ser engraçado, vamos. Se me perguntas hoje, ainda não estava preparado para acabar também a carreira. Não, ainda ia sentir muito. Então vou para lá em janeiro de 2016, somos campeões nacionais, subimos de divisão, e depois sentia-me tão bem, o grupo era tão homogéneo, tão amigos, sentia-me tão bem que eles propuseram-me ficar mais um ano na segunda liga e disse, bem, vou fazer este ano, mas este vai ser mesmo o meu último ano. Já estava preparado, já andava a pensar, já pensava muito como treinador, não dizia nada aos meus colegas como treinador, mas já pensava muito como treinador, o que é que faria aqui, o que é que faria ali, aí já estava preparado. E o ano também me correu bem, fiz 6 golos, 5 golos, mas a última parte já estava realmente convencido de que ia deixar de jogar e de que ia começar a treinar. Portanto, eu pensava que quando deixasse de jogar, uma parte de mim morria,
O último jogo foi muito difícil. Imagino. Mas depois não senti... Depois também o presidente do Sindicato de Jogadores, com quem eu tinha uma ligação muito forte, convida-me logo para começar a treinar no Sindicato de Jogadores, passado 2 meses, e eu nem tive tempo de pensar que tinha deixado de jogar. Ou seja, em junho, maio, no final de maio, eu deixo de jogar, e em junho já estou a pensar no trabalho como treinador, no Sindicato de Jogadores, a ajudar jogadores que estavam desempregados, a ajudar jogadores a tentar encontrar clube. Ou seja, eu não pensei que já tinha deixado de jogar, não tive tempo para pensar, honestamente eu não tive tempo para pensar. Depois acabou a situação do sindicato, que eram só 2 meses, era julho e agosto, liga-me a Sport TV, vens para aqui, dar-nos uma ajuda, comentários e tal. Começo a fazer isso, também gostava, não é aquilo que eu mais gosto de fazer, mas estava ligado ao futebol e dava para me ir formando e conhecendo gente. Entretanto liga-me um Belenenses, ou seja, eu não tive tempo para nada, não tive tempo para pensar e já deixei de jogar. Até hoje não houve um dia em que eu dissesse, ainda gostava de jogar, gosto muito de jogar, mas não tive tempo para pensar em nada disso, não senti nada daquilo que eu pensava que ia sentir, só no último dia. O último dia foi um dia, foi triste, foi difícil, o último dia só. Depois eu acho que não tive tempo para pensar nisso. Tinha sempre tanta coisa e temos sempre tanta coisa de pensar, mas continuo a jogar, vou jogar regularmente, agora não por causa do Covid. A única coisa que me impediu foi o Covid, porque senão ainda estava a jogar. Claro, jogo regularmente com os meus amigos. Imagino. Olha, Silas, mas sempre depois foi sempre um objetivo teu, vires a ser treinador depois da carreira como futebolista, isso já estava assim na tua cabeça, não? Sim, já sempre foi uma coisa, eu de miúdo, era eu que, de miúdo, sei lá, campeonatos da escola, por acaso tenho aqui também, taça de campeão da escola, coisas assim. Eu de miúdo já, por exemplo, no campeonato da escola, eu fazia de presidente, treinador e jogador. eu arranjava os jogadores, olha, tu vens jogar para a minha equipa, depois estávamos a jogar, eu é que era o treinador. Entras tu, sais tu, entre aqueles, portanto eu desde miúdo tenho isto comigo. Enquanto era miúdo, na rua, eu era sempre um dos que me destacava, por isso é que eu também tive uma carreira profissional e os outros não tiveram, mas havia muitos com muito talento, com muito potencial, por uma coisa ou por outra foram-se perdendo. E quando na rua nós já somos aqueles que se destaca, somos nós que mandamos na equipa. Claro. É assim, aquele que se destaca é que manda na equipa. Se tivermos também esse perfil, não é? E eu na rua já me destacava nesse sentido, já mandava na minha equipa, como eu digo, eu é que fazia a equipa, eu tirava, eu metia. Portanto, isto é uma coisa que já vem de há muitos anos e que quando, para os últimos anos que eu ainda era jogador, comecei a pensar no que fazer, não é? No que fazer, no que é que eu gostaria de ser. Não é que se não tivesse sido treinador, não é que a minha vida acabasse, não. Eu se não fosse treinador, seria outra coisa qualquer e não tinha problema nenhum em fazer outra coisa. Porque desde que eu gosto, eu meto-me e aprendo, mesmo que não saiba, aprendo rápido e tento ser melhor, amanhã tento ser melhor do que sou hoje e hoje tento ser melhor do que fui ontem, no que quer que seja. Portanto, mas o que acontece é que a paixão está cá, não é? A paixão do futebol está cá. E nota-se. E nesta casa, por exemplo, os meus 2 filhos também já jogam. E é como eu te disse antes, eu não sou treinador deles, nada disso. Mas a paixão do futebol está sempre presente. É impossível desligar, é impossível, por exemplo, todos os dias vejo futebol. Todos os dias eu vejo futebol. É um desporto maravilhoso, Silas. Sim, eu tenho se calhar 10, 12 equipas que eu gosto muito de ver, que sigo sempre, então quase todos os dias tenho um jogo para ver. E quando não há na televisão, é porque já baixei algum jogo de alguma equipa que eu quero ver e que vou ver. Portanto, lá está, esta paixão, eu suponho que seja também parecido com aquilo que vocês fazem, não é? Paixão pelo jornalismo, porque eu acho que também é importante fazer algo com paixão,
é muito importante, faz toda a diferença. É fundamental. Nós somos. É fundamental. Sim, faz toda a diferença entre ser, ou seja, eu não sou treinador, o que é que eu te ia dizer? Isto que eu vou dizer é a primeira vez que eu vou dizer. Diz. Nem sei se vou dizer mais alguma vez. Mas eu saio do Sporting porque já não estou a desfrutar. Eu não sou treinador só por profissão e por obrigação. Não, eu tenho que estar a desfrutar. E por uma ou outra razão já não estava a desfrutar. Uhum. E acho que nós não temos que estar, por exemplo, no Sporting, que é um clube enorme. Nós não temos que estar no Sporting só porque é o Sporting que é um clube enorme. Nós temos que estar porque estamos bem. E se não estamos bem, não temos que estar. Percebes? E eu tomo essa decisão de saída do Sporting. Há muita gente que diz e que pensa que o Sporting que nos demitiu. Não, nós saímos do Sporting porque nós quisemos e porque não estávamos contentes com várias coisas e várias coisas que nos estavam a tirar o prazer. E a pior coisa que me podem fazer é tirar-me o prazer daquilo que eu faço. Portanto, se não tenho prazer, se a paixão é muito importante e tem que superar muita coisa, mas o prazer também é importante, porque se eu não tenho prazer eu não consigo transmitir esse prazer aos meus jogadores. E o facto de ser uma grande equipa não quer dizer que eu tenha mais prazer lá do que tive noutras equipas, no Bolonense ou no Atlético, se um dia puder vir a treinar o Atlético. O mais importante é nós termos essa energia que depois nos consegue passar energia aos jogadores. E muitas coisas que aconteceram tiraram-me esse prazer. E eu sou assim, não tenho prazer, vou-me embora. Porque eu acho que é o mais importante. É o mais importante nesta profissão, é muito importante. E na profissão de jogador também. Portanto, profissão de jogador, os jogadores não podem ir para o treino, ou não devem ir para o treino a pensar, vou outra vez para o treino. O dia em que o jogador sentisse, o dia que passa a olhar para ser futebolista como uma profissão só, como uma obrigação e não tem prazer, eu acho que deixa de ser futebolista, ok? Isto é muito importante num jogador e num futebolista, porque é meio caminho andado para ter sucesso. Mas eu sei de muita gente que chega a uma altura e que começa a olhar para o ser futebolista só como profissão ou só como obrigação, porque daí ganham um salário. E não deve de ser. Nós temos que ser profissionais, isso é diferente. O ser profissional é diferente. Mas o ser profissional não tem que fazer encarar o futebolista ou ser treinador só como uma obrigação. Nós temos obrigações que dizem respeito ao lado profissional, mas nunca podemos deixar de ter prazer e paixão naquilo que fazemos. Estou muito emocionada pelas palavras que tu disseste agora, Silas, porque isso de facto tens toda a razão. E o que me veio agora à cabeça até foi numa entrevista no passado que o Mister Jorge Jesus uma vez deixou, ele deixou grandes palavras a teu favor, sabes, e do Zé Pedro. Ele na altura disse, Silas e o Zé Pedro vão ter uma carreira brilhante e com muito êxito. Grandes palavras de um grande Mister. Isso também fala por ti, uma grande personalidade. Lá está, ele também nos conhece bem, ele sabe, eu tive alguns, não direi enfrentamentos, mas tivemos algumas conversas sérias, eu e ele. Porquê? Porque ele é uma pessoa honesta e eu também sou, ou seja, ele diz-me as coisas e eu também lhe digo. Okay? Eu não era um jogador de ele me dizer isto, e se ele não tivesse razão eu ia dizer. Mas no entanto temos uma relação de irmos almoçar um com o outro. Mas porquê? Porque somos honestos, porque somos sinceros. E eu acho que esta honestidade no futebol é importante. Ele conhece-nos, e nós aos nossos jogadores também, a mesma coisa, nós somos honestos com os jogadores. Dizemos sempre, há muitos que não gostam, mas nós dizemos sempre aquilo que pensamos. E não interessa se é um jogador que joga no Barcelona ou que já jogou no Barcelona, não me estou a referir a ninguém, o Barcelona, o Real Madrid,
ou se é um miúdo que vem dos júniores, não interessa isso, interessa que nós temos que ser honestos com os jogadores, porque é isso que eles têm que saber, o que podem esperar de nós é aquilo. Exatamente. E com os treinadores, enquanto eu era jogador, aliás, nesta foto, eu acho que ele me está a dizer alguma coisa, está-me a dizer alguma coisa em que nós não estamos de acordo. Porque, eu já não me lembro bem disto, mas ele está assim, a dizer-me qualquer coisa, então, mas... E é muito provável que tenha sido numa conversa destas, ele a dizer-me uma coisa que achava e eu a dizer-lhe outra contrária. Mas essas conversas são muito importantes, não é? Porque também eu acho que são importantes. Eu acho que são muito importantes, são muito importantes. Conversa entre jogador e treinador são importantíssimas. Sabes que isso eu acho que isso em vários clubes, quando começa a haver aquela dinâmica entre jogador e treinadora, porque provavelmente não há aquela conversa aberta. Eu acho que caramba, somos seres humanos, somos todos pessoas adultas, mas nem todos têm a capacidade de exprimir e dizer aquilo que lhe vai no coração. E tu, por exemplo, como é que és como treinadora? Os teus jogadores sabem que podem vir sempre ter contigo e falar contigo? Sim. És sempre, muito sempre. próximo, és um treinador que és próximo dos jogadores? Claro, eu não sou um treinador de andar atrás dos jogadores, não sou. Mas há uma coisa que eles sabem que podem vir sempre a falar comigo sobre o que quer que seja, sempre. Isso é muito bom. E não há nada que eles me digam que eu leve a mal, no sentido de está-me a dizer isto, não. Primeiro porque fui jogador, fui futebolista e sim, já passei por todas as situações que eles passaram. Eu joguei durante 30 anos, 22 como profissional. Eu sei quando o jogador está chateado por não jogar, por jogou menos ou por saiu, eu sei isso tudo e passei por todos os estados emocionais que eles passam e eu passei. Portanto, consigo me meter no lugar deles. Claro que há uma certa maneira de nós comunicarmos uns com os outros, não é? Claro. Tem que haver um mínimo de respeito. Portanto, os meus jogadores sabem que podem vir falar comigo sobre o que quer que seja, e a maior parte das vezes quando vêm falar comigo é sobre coisas táticas, e trocamos impressões. Quando vêm falar comigo e me dão, por exemplo, uma opinião diferente da minha, têm que me mostrar porquê, naturalmente. Ok, está bem, estás a dizer isto, ok, então explica-me lá porquê. Então. E se tiverem razão, eu digo-lhes, ok, é capaz de ser boa ideia, vamos experimentar. Vamos experimentar e depois vemos. Se é como eu digo, se é como tu dizes. Em geral, não acontece muito, e eu explico porquê. Porque eu quando digo uma coisa a um jogador, eu já pensei naquilo várias vezes. Claro. Muitas vezes. Eu, por exemplo, quando estou a preparar um jogo, eu já pensei naquilo há 4, 5 dias. E o que o jogador me vai dizer, eu já pensei no que ele me vai dizer também. Porque já pus essa hipótese também. Porque eu analiso um jogo e digo, olha, vamos fazer isto, mas eu, se calhar, já passei pela ideia que o jogador teve, se calhar já passei por ela. Já disse talvez assim, pá, mas disse não por causa disto. E eu, quando digo uma coisa a um jogador, já estudei muito essa situação. Por isso não acontece muitas vezes, mas às vezes acontece. E os meus jogadores disso, qualquer um dele, não há nenhum jogador que possa dizer fui dizer uma coisa ao Mr. Seals e ele não gostou, ou não aceitou, ou não me ouviu. Nenhum. Até hoje, nenhum. Não há nenhum jogador que possa dizer isso. Porque eu realmente, para já, gosto muito de falar de futebol. Com pessoas que percebam de futebol, com jogadores, adoro. E depois adoro que eles me metam essas questões, que me façam pensar. Porque uma coisa é verdade, eu aprendo muito com eles também. Porque, repara, vamos falar do Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes já jogou em Itália. Em Itália já jogou em várias equipas com vários treinadores top. Já jogou em Portugal com treinadores top, seleção nacional, com treinadores e jogadores top. Agora em Inglaterra. O Bruno Fernandes, de certeza que sabe muito futebol, eu estou a dizer isto porque eu sei que ele sabe. Sim. Sabe muito futebol, pensa ao jogo. Eu seria, desculpa o termo, mas eu seria muito burro
Se eu não ouvisse o que o Bruno tem para me dizer, seria ignorante, eu seria ignorante. Agora, o Bruno, quando vem falar comigo, ele fala, Mister, isto, e muitas vezes falamos um com o outro, como eu falei com o Mister Jorge. O Bruno, quando vem falar comigo, sabe que tem que vir e que tem que ter argumentos para me dizer o que disse. Exato. Não é? Claro. E depois tem que ter argumentos para falar comigo e para me explicar porque assim e não assim. Porque eu depois vou argumentar, não é? E o Bruno também não quer ficar perante mim, não quer ficar com aquela imagem. Ou seja, não quer que eu fique, Bruno, estás-me a dizer isto, mas não estás a perceber nada. Não, o Bruno, quando vem falar comigo, ele vem bem preparado. Ele vem preparado. E mesmo que a minha opinião seja diferente dele, ele explica-me o porquê dele e faz sentido. Sempre que falei com ele, fazia sentido as coisas que ele dizia. E uma outra vez fizemos, como ele me dizia, não foram muitas, acho que foi uma vez ou duas, mas sei lá, se calhar falámos 10 e 8 ou 9 fizemos como eu dizia, porque eu já tinha pensado no que ele me dizia. Mas é um jogador muito preparado, é um jogador, eu estou a falar do Bruno porque é daqueles que falava mais comigo nesse aspecto, porque é mesmo muito, está mesmo muito preparado. E eu acho que isso é muito importante, percebes? E depois há outros jogadores, tanto no Momentos como no Sporting, que eu lhes dizia, olha, por exemplo, este passo aqui não entra. Mister, mas eu estou a fazer assim, sem problema, ok, tu estás a fazer assim, então pronto, vamos falar os dois, muitas vezes, vamos falar os dois, estás a fazer assim, mas repara nisto, depois com vídeos, repara nisto, repara o que é que acontece se tu fazes como tu estás a dizer e o que acontece como eu estou a dizer. Mas ou seja, isto é uma conversa totalmente construtiva, não tem nada a ver. Eu já tive treinadores, honestamente, que me perguntavam, o que é que pensas? E quando a minha opinião era diferente da deles, eles ficavam ressabiados comigo. E isso não ajuda ninguém. Não ajuda ao treinador, não ajuda ao jogador. Eu não sou nada assim, ao contrário, eu quero é que eles me metam coisas novas que me obriguem a pensar, porque, como eu digo, gosto muito de falar de futebol e que me ponham problemas diferentes e novos para me obrigar a pensar. Portanto, eu acho que aquilo que eu tinha com o Jorge Jesus, que tinha com o Bruno e que tenho com outros jogadores, com qualquer jogador, só que há uns que se atrevem e outros não, porque são mais calados, porque são mais, ou se calhar não têm tanto conhecimento que os faça questionarem-se, não é? Às vezes é isso, mas eu acho que é muito importante essa relação. Isso também acho. Sabes que há pouco tempo, Silas, entrevistei um jogador que foi teu jogador, o Sass, e ele está aqui na Suíça, joga no Servette, e ele adorou trabalhar contigo, e ele disse que aprendeu imenso contigo. O Sass é um daqueles também que te pergunta, adorou. e que tinha ideias, eu acho que quando nós chegámos o Sass tinha algumas ideias diferentes das nossas, e nós fomos introduzindo coisas, mas sempre ouvindo e perguntando, ok, Sass, o que é que achas disto? Esta solução, o que é que tu achas? O que é que tu sentes? É muito importante aquilo que o jogador sente, não é? E nós tínhamos uma relação muito boa nesse sentido. Quando nós chegámos ao Belenenses, o Sass vinha de uma lesão grave, tinha estado ali alguns meses, mas nós sentimos que ele era um jogador muito importante para nós porque tinha muita qualidade, tinha muita experiência, mesmo tendo vindo da lesão, fomos trabalhando com ele aos poucos, até que ele ficou no ponto em que nós queríamos. Não foi logo nos primeiros 6 meses, nos primeiros 6 meses ele acabou a jogar, mas no nível físico ainda não estava como depois veio a estar no ano a seguir. No ano a seguir ele foi muito, muito, muito importante para nós. Porque depois é um jogador que percebe muito o jogo, que comunica muito, já falava um português muito bom, ainda para mais tínhamos alguns jogadores franceses que ele ajudava muito quando eles chegavam. Foi um jogador muito importante para nós, que se calhar aprendeu connosco, mas que nós também aprendemos com ele, sem dúvida nenhuma. E ele está aqui a fazer um excelente trabalho, mesmo. É um jogador que tem mais... Eu não tenho dúvidas nenhumas, ou seja, eu nunca tive dúvidas daquele. Aliás, nós perdemos o Sass porque realmente ele foi para um clube que pagava mais e não conseguimos a nível financeiro, porque era um jogador que eu não queria mesmo perder. Mas a minha obrigação também é essa, a minha obrigação enquanto treinador, o meu maior orgulho é este. O meu maior orgulho enquanto treinador é
dizer no Belenenses, estive 20 meses no Belenenses e conseguimos ajudar 16 jogadores a melhorarem a sua vida profissional e pessoal. 16. E esse é o meu maior orgulho. O maior orgulho é olhar para o Sasso e ver o Sasso fazer o que está a fazer. Isso eu não tenho dúvidas nenhuma. É um deles, exatamente, é um desses 16. Olha, Silas, tu hoje também és embaixador do Sindicato de Jogadores, não é? Sim. Neste momento, pela situação que estamos hoje a passar, encontram-se muitos jogadores sem clube, sem trabalho, jogadores de muita qualidade até, isto. Como tentas tu, tens a possibilidade um bocadinho de ajudar esses jogadores neste momento? Estando não sei, isto é algo pelo sindicato, qual, a situação é algo pela qual nós nunca passamos. E eu não creio que o sindicato vá ter a possibilidade de poder ajudar toda a gente. Porque nas outras vezes o sindicato ajuda se calhar 20, 30 jogadores que não têm clube. Neste momento, não é possível, não, pois não. Todos não é possível. Eu espero que as ligas, os campeonatos amadores que arranquem, mas não se sabe se vão arrancar, não se sabe quando é que vão arrancar, se vão arrancar. Há dúvidas porque os casos continuam a aparecer. Claro. E honestamente não sei, está a ser uma situação muito difícil, até porque os jogadores do Campeonato de Portugal já estão sem trabalhar há muito tempo e não sei, honestamente não sei o que é que se pode fazer, porque é uma situação pela qual nós nunca passamos e vamos ter que aprender e que evoluir e que ajudar-nos uns aos outros aos poucos, à medida que as coisas vão acontecendo. É muito difícil de dizer o que é que se pode fazer neste momento, tem que ser aos poucos. O sindicato é sempre uma ajuda muito grande, muito grande. Este sindicato, esta direção de sindicato tem feito um trabalho extraordinário e toda a gente reconhece isso, mas não tem os recursos para poder ajudar toda a gente. E é um dos problemas que me preocupa muito, na realidade. O futebol não profissional preocupa muito porque o futebol profissional depende disso também. Depende muito do nosso futebol não profissional, apesar de muitas pessoas não fazerem esta ligação, mas depende. É uma coisa que me preocupa, não sei, teremos que ser todos em conjunto a tentar arranjar soluções. Temos que pensar positivo e esperar que cada um encontre o seu cantinho e um plano B. Sim. Temos que pensar positivo porque lá está, é que são muitas famílias, muitos jogadores que estão nesta situação e é só desejar o melhor e pensar positivo. Olha, Silas, o teu futuro, como é que vai ser? Agora, não sei. Claro, agora estás a estudar, estás nos estudos. Agora estou no curso e não... Sois 40 treinadores? Sim, a minha prioridade neste momento é realmente acabar o curso. Não é que eu não... Se me aparecer um clube que eu diga, vale a pena não fazer o curso, nós vamos. Tem que ser um projeto que eu acho, sim senhor, vale a pena. Se não, vou acabar o curso, porque é uma coisa que eu preciso muito, que ando há muito tempo para fazer, que tenho sido criticado muitas vezes por não ter, e então não quero deixar passar a oportunidade de fazer uma coisa que eu quero há muito. Portanto, neste momento é a minha prioridade. Se me aparecer alguma coisa que eu acho que é irrecusável, então eu digo, ok, vamos, porque senão vou para o quarto nível, até por tentar acabar o quarto nível, até porque no futuro é um entrave que já não existe mesmo para os clubes que poderão pensar em nós, que na realidade foi um entrave para os clubes e para nós. Para nós também condiciona muito o nosso trabalho, porque no jogo uma coisa é eu poder intervir diretamente e no momento certo, outra coisa é ter que estar a falar com um adjunto que depois vai tentar falar com o jogador, a mensagem já não passa da mesma maneira e o timing também não é o mesmo. Portanto, para mim é muito importante ir ao quarto nível e agora que já estou inscrito, é fundamental. Queria ver se não interrompia este processo. Olha, no fundo é um processo de 6 semanas, são 6 semanas, daqui a 6 semanas
Vais processo conseguir. está concluído, Exato. está concluído Exato. e pronto, eu já não tenho que me preocupar com isto. Exato, começar um capítulo e acabá-lo e que venha Sim. o próximo. Olha, que conselho dás a todos que têm aquele desejo e ambição de ser um campeão como tu? Não sei, não me considero um campeão, considero-me um lutador, alguém que veio de uma realidade, de um bairro social onde muita gente dizia, não vai conseguir, e não vai conseguir, e não vai conseguir por isto ou por aquilo. E eu dizer, não vou conseguir, está bem. Vamos ver se não vou conseguir. E pronto, e acabei por conseguir. Eu acho que tenho uma carreira de futebolista com algum sucesso e treinador ainda é muito cedo, estamos a aprender. Tenho muita coisa para aprender. Em 2 anos consegui já treinar 2 clubes históricos em Portugal, mas que nós temos ainda tanto para aprender. Daqui a 5, 6, 7 anos eu serei muito mais treinador do que eu sou agora, pelas experiências que vou ter, que já tive e que vou ter, serei muito mais treinador sem dúvida nenhuma. E no fundo o meu único conselho é esse, é não desistirem e é serem, uma coisa que eu acho muito importante é sermos genuínos. Sermos genuínos na maneira como passamos a nossa mensagem, dizer aquilo que pensamos, temos uma responsabilidade social que é muito importante, não é só dizer aquilo que pensamos, temos de dizer aquilo que pensamos e pensar também nas consequências que isso tem, porque nós temos uma responsabilidade social, pelo menos desde o meu ponto de vista, que é importante, porque de hoje no curso me disseram, era um dado que eu não tinha, mas disseram-me que 1/4 dos portugueses, 25% dos portugueses, é muito influenciado por aquilo que nós, figuras públicas e treinadores, dizemos. Portanto, a nossa responsabilidade social, não só a falar de futebol, de tudo o resto, a nossa responsabilidade social é grande. Portanto, ser genuínos, sim, pensar naquilo que dizemos e nas consequências que pode ter, mas não é deixar de dizer aquilo que nós pensamos. Claro. Sempre com muito respeito, não é? Sim. Exato. Olha, Silas, estamos a chegar ao fim. Eu adorei imenso ouvir-te, adorei as tuas palavras. Eu não te quero tirar mais do teu tempo, porque eu sei que o teu tempo tem muito valor. Agradeço-te que estiveste connosco hoje, pelo teu tempo, que eu acho que o tempo é a coisa maior que se pode oferecer a alguém no dia 2. Pessoalmente, desejo-te todo o carinho e sucesso deste mundo. És uma pessoa que estimo muito pela linda personalidade exemplar que tens. Espero que o meu português se entendeu. Sim, o meu português transmontano. Entendeu-se perfeitamente. Já estou aqui há muitos anos. Obrigado outra vez, obrigado. Agradecer outra vez a oportunidade de podermos chegar também a vários portugueses que estão na Suíça. São para aí 260 mil. São bastantes. Sim, todos apaixonados por futebol. E ainda mais isso, portanto, é importante nós podemos também chegar a eles desta maneira, seguramente muitos vão ver, e um abraço para todos, sobretudo para eles que estão aí e que eu sei que têm sempre muitas saudades de Portugal, porque eu também já fui imigrante e tinha muitas saudades, é inevitável, nós temos muitas saudades de Portugal porque é um país maravilhoso. E pronto, para eles um grande abraço, a ti agradecer-te mais uma vez. E pronto, cá estaremos. Cá estaremos e espero brevemente ver-te em campo, que está sempre a tua casa, e mando um beijinho para Portugal. Ok, obrigado então. Adeus, Silas, tchau. Adeus.